pessoal, tudo bem? Natal para mais um vídeo aqui. O tema do vídeo hoje, como vocês viram, é um pouco forte, né? É guerra entre irmãos. Por que eu escolhi esse tema para esse vídeo de hoje? Esses dias para trás eu estava ouvindo uma música que chama Depois da Guerra, do Oficina G3. E eu comecei a ver que a música faz muito sentido para os dias atuais que a gente está vivendo na igreja. Quando eu falo igreja, eu falo num todo, a parte cristã. Por quê? Hoje em dia você não pode mais ter uma mentalidade assim. Eu sirvo em tal igreja, porém me identifico com os usos e costumes de tal igreja e vou para lá. Virou um negócio que se você é de uma igreja, você não pode nem visitar a outra, por causa que se você estiver visitando a outra, nossa, você está em pecado. Sabe? Eu comecei a ver esse tipo de coisa. Eu comecei a me aprofundar na letra dessa música. Eu vou deixar o link pro clipe deles aqui na descrição, se eu lembrar. Senão vai ter um cardzinho interativo, alguma coisa. E eu comecei a ver, cara, que tipo, realmente a música fala assim, ó. Vejo ruínas de uma guerra, mas uma guerra por nossas mãos. As armas foram as palavras, a vaidade a motivação. Feridas que sangraram a alma, a fé de muitos se perdeu. Um de irmãos ou de inimigos. E essa letra tá me chamando muito a atenção porque é uma coisa que a gente está vivendo muito nos dias de hoje. Hoje em dia, se você sai de uma igreja e vai para outra, cara, parece que você vira um inimigo, tá ligado? As igrejas mesmo hoje estão se tratando como inimigas. Vocês têm noção disso? Da loucura que isso é? Cara, você olha, é crente chamando, falando mal de crente, é igreja falando mal de igreja. Ah, porque essa igreja tem a parede preta. Ah, porque aquela igreja usa luz no palco. Ah, porque aquela igreja, homem não pode fazer isso. Mano, chegou num ponto que tá insuportável, cara. Insuportável. Se a turma tivesse com a mesma preocupação, os cristãos hoje, vou falar uma coisa séria pra vocês. Se os cristãos, falando aqui pra vocês direitinho agora, se os cristãos tivessem as mesmas preocupações que ele tem, se a igreja do irmão é parede preta, ou se a igreja do irmão é parede branca, se eles tocam worship, se eles tocam rock, se eles tivessem essas mesmas preocupações, se cuidassem desses assuntos, do mesmo jeito, cuidassem do irmão que está dentro da igreja dele, passando fome, passando necessidade, precisando de uma palavra amiga, do irmão que está em depressão, ou se estivessem fiscalizando as regras e leis que os governos estão fazendo hoje, a gente não estava vivendo metade do que está vivendo. True da true, velho. Sabe, tipo assim, esses dias pra trás eu vi que parece que a Câmara de São Paulo tá aprovando a ideologia de gênero na escola. Velho, me perdoa quem não é, mas eu como cristão não aceito. Em vez do cara ficar preocupado com isso, ele tá preocupado que a parede do outro é preta. Como se, tipo assim, tudo que for preto é do diabo. Tá ligado? Ah, Deus... Mano... Até eu tava conversando com uma pessoa esse dia pra trás, e ela falou: ah, Nata, mas a igreja que você ia tinha parede preta. Eu falei, cara, e daí? O centro espírita perto da minha casa, a parede é branca. E aí? A mesma tia que roda falando que tá cheia do Espírito Santo lá, tem uma tia na Umbanda que roda também. Ah, mas nenhuma incorporou o Espírito Santo e na outra espírito errado. Você me prova? Você me prova? Porque pra mim é só pra chamar atenção. Ambos os casos, tá? Diga-se de passagem. Eu tinha uma tia que tinha um centro. Eu nunca vi ela fazer aquilo. Quando incorporava nela, era quietinha. E a irmã que tá ali girando, gritando? Na Bíblia está escrito para repreender, porque isso causa constrangimento na igreja.
Principalmente para quem é novo. Já pensou, você tá chegando, você não é cristão, você tá chegando na igreja, de repente você tá do lado, a irmã começa... Velho, também não dá, já que vamos falar da igreja de parede preta, vamos falar dessa baboseira aí. Você não concorda comigo? Entendeu? Se eles estivessem preocupados com a parede preta do outro, com o worship do outro, com as coisas, como vocês estão preocupados com o que acontece dentro da sua igreja, estaria tudo melhor. Tem igreja por aí que tá tão preocupada com a outra igreja, com uma outra igreja, ou com outras igrejas, com o que estão fazendo nas outras igrejas, que não presta atenção nos irmãos que estão com depressão dentro da própria igreja. Não presta atenção nos irmãos que estão passando fome. Aí o irmão está passando fome, o irmão está com depressão, o irmão se sente oprimido dentro da própria igreja, sai. Aí sai e é acolhido numa outra, sabe? Que chega e fala para ele, ó, vem cá, não, pera, o que você está passando? Ah, porque na outra eu não quero saber da tua outra igreja, eu quero saber o que você está passando agora, o que você precisa. Aí o cara pega e fala, pô, irmão, eu tô com depressão. Aí ele acha ajuda naquela igreja. Aí ele começa a frequentar lá. Tem igreja que tem um absurdo de falar que você tem que pegar carta, mano. Tipo, ele é uma carta, como se fosse uma carta de demissão de uma empresa, velho. Pra que isso? Eu tô saindo de uma igreja pra ir pra outra porque lá eu me sinto mais acolhido. Foda-se. Com perdão da palavra, gente. Mas me estressa esses negócios. Você tem que ficar pegando cartinha, tem que ficar pegando autorização de pastor para poder mudar de igreja, sendo que aquela igreja ali até aquele ponto, até aquele momento, não se importou com você. E pior, se não bastasse isso, cria-se um negócio que você saiu daquele lugar, você passa a ser inimigo da turma, velho. Você passa a ser inimigo, você é considerado desconhecido. Olha só, eu saí da igreja que eu tava, porque eu recebi um chamado muito forte de Deus, para estar indo para uma outra denominação. Deus, eu estava fazendo um curso, o curso chama Lidere em Tudo. Acho que do curso não tem problema falar, é um curso do André Valadão, recomendo altamente para quem não só na igreja, mas quer ser líder em empresa, está abrindo o seu negócio. O curso é espetacular para isso. E fazendo o curso, estudando mais a palavra, falando... estudando a minha situação espiritual, Deus me chamou muito forte para sair. Ele falou para mim assim, olha, eu preciso que você saia porque você está muito, como é que se fala? Acomodado. Para quem não sabe, eu acho que todos vocês não têm obrigação de saber, mas eu era o carinha do slide. Né? Eu ficava passando slide. E de vez em quando eu fazia a parte de fotografia. Fotografia e edição de foto. E tipo, eu tava acostumado demais com isso. Eu chegava, eu já sabia tudo que eu tinha que fazer. Eu ia, fazia e tal. E Deus falou pra mim, cara, eu não quero você pra isso, só pra isso. Não tô falando que Deus falou que quer me ver pregando. Se Ele quiser que eu vá pregar também, amém, eu vou estar indo. Esse canal aqui eu uso justamente pra isso, pra treinar essa parte minha. Mas Deus falou muito forte comigo, olha, eu preciso mais de você, eu quero mais. Sabe quando teu gerente chega e fala, olha, eu sei que você é capaz de mais coisa, então vou te tirar desse lugar que você tá, vou te pôr ali porque eu sei que você é capaz? Foi o que Deus fez comigo. Uma comparação bem estruxa assim, sabe? Deus chegou em mim e falou assim, velho, chega. Você tá acomodado. Você virou um cara que eu não queria. Eu quero você para mais, eu quero você liderando, eu quero você falando. A gente está aqui, todo cristão tem que entender que ele tem um chamado, um propósito na vida dele. Qual que é? Tocar? Não. Isso aí são dons. Pregar é dom, falar em línguas é dom, essas coisas são dom, mas todo mundo tem um propósito, um chamado. Levar a palavra para qualquer lugar que seja. E Deus falou para mim, você está procrastinando nisso, porque você está tão preocupado em passar o slide bonitinho, em colocar tudo certinho na tela, ajudar
não errar na hora que o louvor está tocando, que você não está percebendo, você não está tendo percepção que você pode mais. E Deus me tirou daquilo. E nisso, automaticamente eu virei inimigo de um monte de gente que estava na igreja. Entendeu? Tipo, teve algumas pessoas que me mandaram mensagem, mano, me esculachando. Falando, tipo... Ah, você tá saindo por causa disso. E eu, não, velho, é um chamado. Chamado é chamado. E aí eu fico pensando, o quanto que essa turma entende da Bíblia? E minha resposta é nada. A pessoa literalmente não entende nada da Bíblia. Porque se ela entendesse da Bíblia, ela ia conhecer esse... Eu vou pegar aqui pra vocês um versículo. Tem muita gente que gosta muito de falar isso dentro da igreja, mas não entende a profundidade desse versículo. Na verdade, é um versículo e é um capítulo e vários versículos. Tá aqui, ó. Tá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 14 ao 20. Tá escrito assim: o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque eu não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou o olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim há muitos membros, mas um só corpo. Irmãos, a profundidade disso, nego só é rasa. Eles entendem que dentro da igreja, daquela placa deles, lembrando que Cristo nunca deixou uma placa, ele só falava, vem e me segue. Ele nunca falou, vai na igreja A, B, C, D, E, F. Não, ele só falava, vem e me segue. E detalhe, era condição sua seguir ou não. Tá? E cara, se você pega esse versículo e você tenta entender ele numa profundidade maior do que a turma está acostumada, porque a turma está acostumada a entender ele assim, ó. Dentro da minha igreja, que eu frequento, pastor é um membro, o louvor é outro membro, a tia do café é outro membro, a faxineira é um membro, e todo mundo junto forma o corpo. Velho, isso está tão errado que vocês não têm noção. Quando ele está falando disso, ele não está falando só de quem está dentro daquela igreja. Ele tá, porque naquela... Olha só para você ver como é que os caras entendem tão errado isso. Naquela época não tinha igreja, não tinha placa. Ninguém era da Assembleia, ninguém era da Batista, ninguém era da Lagoinha, ninguém era da Fonte de Vida, ninguém era da Deus é Amor, ninguém era de nada, velho. Todo mundo era cristão. Tá ligado? Eles podiam estar em locais diferentes, mas todo mundo se entendia como membro de um corpo, e corpo de Cristo. Não era daquela placa que ele tinha ali na entrada, porque nem tinha essa placa. Natal, mas era os templos. Mano, era templo em Roma, era o templo de Efésios, o templo de Corinto. Já pensou se Paulo de Tarso, fosse pregar só para Tarso? Se Cristo tivesse ficado só em Jerusalém? Nazaré. Vocês estão conseguindo entender o quão estrúxulo é isso que as igrejas estão fazendo hoje em dia? Elas estão se separando. O corpo está se dividindo. Por causa de ego, gente. Por causa de que hoje em dia a turma não acha mais bonito você ter conversão dentro da igreja. A turma acha mais bonito você ter número dentro da igreja. Número. Hoje em dia não é bonito uma pessoa pregar para 10 pessoas e as 10 se converter. Hoje em dia é bonito a pessoa pregar para uma igreja com 300 pessoas e 2 se converter.
Eu peço até desculpa, mano, mas hoje isso me gerou muita revolta esses dias. Você vê pessoas que, por exemplo, você sai de uma igreja, pessoas que até ontem estavam batendo no teu ombro e te chamando de amigo. Hoje não olham pra tua cara porque você saiu da mesma igreja que ela. Velho, vai ler a Bíblia, vai se converter. Você não é crente não, rapaz. Você não faz nem ideia do que é ser crente, do que é fazer parte do corpo de Cristo. A gente tem que trabalhar para a expansão do reino, não importa a placa, importa Cristo. A expansão do reino que vem aos céus. Entendeu? Eu não tenho que expandir a igreja A, a igreja B. Se ela se expandir, exemplo, eu moro na cidade A, tem bastante gente da cidade B vindo visitar a igreja que eu frequento aqui. Vamos abrir uma lá? Mano, glória a Deus por isso. Por quê? Porque você está expandindo o reino. Sabe? Agora, vamos supor, você não... o irmão tá aqui nessa igreja, aí um irmão daqui sai e vai para aquela igreja lá. Ou tipo, acontece que nem no meu caso, você recebe um chamado para uma outra igreja e você vai para... Porque você vai abrir essa outra igreja, você vai trabalhar na construção de mais uma. E nego te olha como se você tivesse lepra. Você não é mais aceito? O que aconteceu? Cadê a irmandade? Vocês conseguem entender como que o próprio corpo está se destruindo, se desfazendo por eco, porque quer ter número dentro da igreja? É estruxo, cara. Sabe? Tipo, eu não consigo entender. Porque olha o que fala em 1 Coríntios 12, 13. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados, em um único Espírito. Quer judeus, quer gregos, escravos, livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Pensa comigo. Paulo falando para Coríntios isso. Não importa quem é. O Espírito nosso de Deus, que foi dado por Deus para nós, é o mesmo em qualquer um. Por que você julga? Por que você condena? Por que você está falando mal agora do teu irmão que não está na mesma placa que você? Porque ele continua sendo igreja. Porque a igreja não é um templo de paredes. A igreja somos nós. Nós somos o templo do Cristo. O Consolador vive em nós. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Não fez a igreja. Não ergueu parede e falou, isso aqui é para mim. Ele fez você, ele quer habitar em você. Ele quer habitar em você, não no templo. Você está entendendo? Pô, aí a pessoa sai da igreja e vira inimigo. Não, gente, para com isso. Essas picuinhas, essas guerras entre irmãos, elas só disseminam, sabe o que? Vaidade, veneno, ego. Acabam com as pessoas. Sabe, tá lá em... Quer ver? Deixa eu só achar aqui pra vocês. Aqui, ó. Tá em Atos dos Apóstolos 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Você entendeu? Não é porque o teu irmão saiu debaixo da mesma plaquinha que você, que ele parou de ser igreja de Deus. Ele continua sendo teu irmão em Cristo. Vocês têm o mesmo Pai. Vocês vão dar glória a Deus do mesmo jeito. No dia do juízo final, eu espero fielmente que vocês vão para a glória, para cantarem, louvarem a Jesus o tempo todo. Para com esse negócio de saiu da minha igreja, eu não posso mais falar com... Pelo amor de Deus, né? Vocês não são crentes não, gente. Vocês não estão lendo a Bíblia?
Tá certo que tem muita igreja por aí que é tipo assim, o irmão lê a Bíblia, mas se o pastor não falar que tá certo, né, a pessoa não tem capacidade para ter entendimento da palavra. A Bíblia não é para ser deixada em cima da tua mesa e você só lê o versículo que o pastor tá mandando, gente. A Bíblia é para você ler, entender, estudar, meditar na palavra. Tira tempo, medita na palavra. Sabe? Agora vocês ficam com isso. Vou pegar a música aqui. Tem uma parte nela que eu quero falar pra vocês aqui que é uma das partes que mais me chama a atenção dela. É bem o começo. Ó, então como eu falava, a música diz assim, ó. Vejo ruínas de uma guerra, mas uma guerra por nossas mãos. As armas foram as palavras, a vaidade a motivação. Quebradas foram as alianças, palavras que trouxeram divisão. Pregadas, cantadas e faladas por muitos que se diziam ser irmãos. Feridas que sangraram a alma, a fé de muitos se perdeu. Na cruz, o exemplo nos foi dado. Onde ficou o amor que nos fez um? É exatamente isso que eu quero falar para vocês hoje. Não julgue teu irmão que saiu, você não sabe o motivo. Todo mundo sabe que eu sou contra você mudar de igreja por picuinha. Tem muita gente que muda de igreja porque não quer abandonar o pecado. Tem muita gente que muda de igreja porque a hora que é chamada a atenção que está pecando, se rebela. Você não pode, você tem que passar a mão na cabeça. A pessoa está pecando, você tem que passar a mão na cabecinha. Isso eu acho extremamente repugnante. A igreja está lá, a palavra é dura. Não adianta vir falar para mim, Deus é amor, mas o pai dele é justiça, meu querido. Não adianta você vir falar para mim, a gente tem... Porque a mesma pessoa que fala, Natal, mas Deus é amor, Jesus é amor, sai da igreja dela para você ver. Para de frequentar a igreja dela, pra você ver se você não vira inimigo. A gente tem que parar de pregar. Quem está lá no púlpito, gente, pega isso comigo. Ô irmão, pega isso comigo. Quem está no púlpito não é para pregar contra a igreja do irmão. É para pregar a palavra, pregar arrependimento, pregar o amor de Cristo. É isso que é para ele pregar. Não é para ele falar mal do irmão que tem a igreja de parede preta, do irmão que não pode usar bermuda, do outro que toca worship. É lógico, a gente viu até esse dia para trás um caso de worship aí, que, né, tocaram música mundana e eu sou totalmente contra. Mas enfim, opinião minha, eu sou contra. A gente tem que parar com isso, colocar a coisa certa, tá ligado? Esse negócio dessas briguinhas de igreja, essas picuinhas de igreja pra ver qual que é maior, qual que é melhor, qual tem mais membro. Ah, porque você não pode sair daqui porque... Velho, como a música diz, isso é só ferida que sangra a alma, velho. O irmão pode até te falar hoje que te perdoa. Você vai ver o Instagram dele, ou você vai ver o Facebook, o cara tá metendo pau. O cara tá lá só nas indiretas. Velho, pra que isso? Deixa o cara seguir. Ah, mas ele tá seguindo o pastor, ele tá seguindo... E, velho, é a opinião dele, decisão dele. Deixa aí. Que o reino se expanda com isso. Tá ligado? Que a gente tenha mais amor, que a gente entenda que Deus é um. O mesmo Deus que é adorado na igreja tal, é adorado na igreja tal, é adorado na igreja tal. É como a Bíblia fala, cada membro do corpo é diferente. Se toda a igreja fosse o membro A, e o resto? Se fosse assim, só quem era para pregar era Pedro. Porque o próprio Cristo fala, tu és Pedro e sobre essa pedra edificarei minha igreja. É lógico que esse versículo, na verdade, tem um outro entendimento, né? A pedra que ele fala é, eu sou filho de Deus. Mas, se fosse assim, Pedro, apacenta minhas ovelhas.
Resumindo, ô Pedro, é você que vai tomar conta. Paulo não poderia ter pregado, fulano não poderia ter pregado, ciclano. Pô, vê Paulo. O Paulo, no tempo que ele pregou, se eu não me engano, ele andou mais de 30 mil quilômetros pregando em suas viagens. Já pensou se fosse para ficar em só um lugar? Só um pedacinho ali reter aquilo? Deixa o irmão ir. Sabe? Tem um versículo que eu quero pegar aqui, só pra gente estar finalizando, que o vídeo ficou longo demais, que está em Efésios. Não, é 2 versículos na verdade. O primeiro está em 2 Timóteo 4:2, que diz assim: pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo. As igrejas têm que começar a fazer isso, pregar a palavra, parar de picuinha. Chega disso, irmão, cansou. Pega esse tempo que você está pregando picuinha, fazendo essas coisinhas, falando mal da igreja A, falando mal da igreja B, falando mal da igreja C, falando mal do irmão que saiu da igreja A para ir para a igreja C, falando mal... Primeiro de tudo que isso não é de Deus, né? Vamos e venhamos, né? Se você é cristão, não era para você estar fazendo isso. Né? Era para você estar apoiando o crescimento do reino, não era para você estar fazendo picuinha. Picuinha é tutinhoso. Prega, meu irmão. Sabe? Vai pregar. Olha o que está escrito em Efésios 4:12. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. A gente tem que pregar a palavra para que todos estejam preparados, para quando o ministério expandir, todo mundo esteja apto. Tá ligado? Pronto para fazer essa expansão, pronto para trabalhar para o reino. Chega de picuinha. Vai ler a palavra, vai estudar a Bíblia. Vai ver essas leis ridículas que estão sendo feitas e exigido. Vai cobrar os seus governantes. Já pensou? Me passa pelo Dória agora essa lei, ideologia de gênero na escola. E aí, os cristãos vão ficar como? Vai ficar calado? Tá na hora da gente parar de brigar entre a gente e começar a brigar pelos nossos direitos, irmão. Direitos como cristão. Tá certo? Então que você tenha isso na sua cabeça. Não é porque o irmão saiu da sua igreja e foi para outra que ele deixou de existir. Procure saber os motivos. Se for motivo estruxo, é porque eu me sentia sozinho, ninguém falava comigo. Pô, irmão, você procurava ajuda? Não, eu não procurava, eu não falava com ninguém. Não dá pra fazer nada. É porque meu filho peca e eu não gosto que fale que ele tá pecando. É porque eu peco e eu não gosto que fale que eu tô pecando. É brincadeira. Mas esse irmão não morreu pra você. Ele só foi pra outro lugar. O que você tem que fazer, e tem a obrigação de fazer, é orar pela vida dele. Para que ele apreenda, repreenda esse mal que está nele e que ele siga o caminho verdadeiro de Deus. E se o motivo do seu irmão sair foi chamado, ou foi porque ele simplesmente sentiu o desejo de participar de outro lugar que ele se identifica mais, ora por ele também, para que ele tenha sucesso nesse novo lugar e leve ainda mais a palavra de Deus com ele. E para que assim, todos, como um corpo, todos, independente de placa, como um corpo, possamos levar a palavra de Cristo ao restante do mundo. Amém, irmãos? Esse é o vídeo de hoje, ficou bem extenso, mas eu precisava estar fazendo isso, desabafar um pouco também com vocês, sobre o quanto que essas pessoas não entendem a Bíblia. Fiquem com Deus, espero que essa palavra toque o coração de vocês, e que vocês olhem para si e para os irmãos a partir de hoje com mais amor. Tá? Vamos fazer o reino crescer. Amém? Fiquem com Deus. Até semana que vem. Fui.